Boa. Vamos começar? A hora que você quiser, estou pronto. Aqui é o seguinte, o Instagram é uma correria, né? Porque a gente acha que uma hora é muita coisa, mas é nada e o Instagram expulsa a gente. Então, vou tentar aproveitar ao máximo, fazer uma introdução aqui, tá? Agradecer aos meninos da Slice que proporcionaram esse encontro aqui, né? Estou aí junto com eles fazendo essas lives. Eles botaram até, eu acho que eles botaram até novembro live para mim, tá, Gustavo? Então, depois eu vou ter que cobrar pelo serviço. Mas Boa. acho que o mais importante das lives que eu estou fazendo aqui, Gustavo, e onde você sincero é que cada um que eu fiz até agora teve uma particularidade e você entra com uma singularidade que eu vou explorar. E você sabe muito bem o que é, mas eu gosto de apresentar os gestores, e assim, eu tenho uma consultoria de investimento, né? E eu não consigo pensar em outra coisa, em um fundo de investimento ser uma sociedade, né? Então, o que eu gosto, quando eu falo com você aqui, para as pessoas que estão no meu Instagram, depois eu vou gravar, fazer o link, botar no YouTube, é uma apresentação de um sócio para as pessoas, né? Porque a gente entrega o dinheiro para você e o teu dever fiduciário é cuidar disso como se fosse, como é o seu dinheiro, você investe no fundo também. Então, entendo isso aqui como uma apresentação de sócios para possíveis sócios e eu queria explorar um pouco mais de vocês e desse DNA, tá? Eu vou deixar você se apresentar, o Gustavo. Eu vi um pouco da sua história, você já passou pela Red, enfim. Fala um pouco do Gustavo, da GEL, do time de vocês. Fala um pouco da Asset, se apresenta aí para o pessoal. Bem-vindo aí. Tá já, é bom? Tá bom, ótimo. Obrigado, Saulo. De novo, prazer estar aqui contigo, compartilhando a tela aí. Obrigado, pessoal da Slice, por tabela também, por criar esse espaço para a gente. Legal divulgar um pouco o que a GEL faz, a gente vai explorar bastante. Bom, eu sou o Gustavo Aranha, sou sócio-diretor responsável por toda a área de distribuição da GEL. Meu histórico profissional é de 20 anos já no mundo de investimentos. Você tem razão, eu comecei como estagiário lá na Reding Grifo, depois fiquei de 2001 até 2014 na Reding Grifo, depois Credit Suisse Reding Grifo, e me juntei em 2017 à Geo Capital. A Geo Capital, uma empresa fundada em 2013, que tem o único propósito, né, de trazer para os investidores a oportunidade de investir em negócios que foram fundados e são listados fora do Brasil, em bolsa de valores, né, mas que, na nossa opinião, são os melhores negócios do mundo. Então, a gente vai falar um pouco disso aqui daqui a pouco. Mas você falou no teu discurso de abertura de sociedade, de parceria, acho que esse é um ponto muito relevante lá na GEL, porque, primeiro, a gente só tem essa estratégia. Então, a gente acredita muito nela, só tem ela, não tem para onde correr, é nela que a gente acredita. E depois, do AUM da empresa, até hoje, 20% é dos sócios. Então, a gente tem lá 20% do capital que a gente administra é dos sócios e das famílias dos sócios, o que mostra um enorme alinhamento, enorme crença que a gente tem na classe de ativo, no processo de investimento da GEL. Né? Isso é uma das perguntas importantes, que a maioria das pessoas deveriam fazer essa pergunta, né? O quanto o seu capital está lá. E não só na asset, né? Porque, às vezes, você pergunta quanto o seu capital está na asset, e de fato tem muito capital do sócio, mas a questão é que às vezes tem tanto fundo na asset, que aí você também se pergunta, mas é o mesmo fundo que eu estou investindo, né? E no caso da GEL, pelo menos, só tem um fundo, quer dizer, tem vários fundos, mas é uma estratégia só e a gente tem capital em todos os fundos. Então, é isso aí. Realmente o nosso investidor é nosso parceiro, é nosso sócio no investimento. Eu queria explorar essa singularidade de vocês, porque eu vi entrevistas junto com mim e tal. É uma casa que a gente sempre fala de descorrelação. Eu acho que tem um papel, assumindo isso vocalmente, eu já escutei em vários entrevistas de vocês, né? De transformação cultural. Isso que está me deixando, eu já ouvi falar algumas vezes. Tem uma passagem que você falou que é muito interessante. Você pega a carteira de um espanhol, não tem só investimento na e importante isso e dá tem
globais, e a maioria dos investidores está aqui. Eu queria que você explorasse um pouco disso para também falar um pouco dos meninos. Tá bom, só, Saulo, eu estou lendo aqui, eu também tive dificuldade às vezes, de escutar exatamente o que você estava falando. Melhorou agora? Eu acho que eu consegui te entender e vou falar da. Melhorou E agora, você tem razão, assim, melhorou, agora melhorou. Eu estava cortando, eu acho que tinha alguma coisa tampando o seu microfone. Tá, desculpa. Então, enfim, fala aqui na resposta, você vai melhorar aí. Não, eu consegui entender. Eu acho que é isso. Assim, a GEL tem uma. Obviamente tem a proposta de crescer o AUM, captar os clientes e ter mais clientes com a gente, mas a gente tem, nesse caminho que a gente percorre desde 2013, tem uma questão cultural, pedagógica, se eu puder chamar assim, e se você fez, né, como claramente você fez sua lição de casa aí, também escutou bastante entrevistas minhas e tal, muito de falar para todo o público da vantagem e do quanto não faz sentido um investidor de renda variável investir tudo num país só. Né? O exemplo que você deu da Espanha é o exemplo que eu sempre uso mesmo, que às vezes a gente... não é errado o brasileiro investir em bolsa brasileira. É natural o brasileiro investir em bolsa brasileira. O americano investe muito em bolsa americana, o francês investe na bolsa francesa. O que eu acho que é não natural é o investidor brasileiro só investir em bolsa brasileira. Porque aí me parece sempre uma coisa muito desajustada para a realidade do mercado de capitais. Né? O Brasil é 3% do PIB mundial, né? E 1% só do market cap global. Então, o market cap de todas as empresas brasileiras só é 1% do market cap global. Então, isso mostra que quando um brasileiro decide investir em ações e ele investe tudo no Brasil, ele está investindo tudo num país que é o nosso país, a gente torce, a gente quer que ele dê certo, a gente está aqui, os nossos clientes são brasileiros, mas ele é uma fração pequena do mercado global. Então, é isso que eu questiono muito. E aí, eu acho que inclusive é daí que vem a relação tão difícil do investidor com a Bolsa. Né? Porque quando você investe só num país, você cria uma carteira, na minha opinião, cuja relação risco-retorno não é necessariamente boa. E aí causa essa relação difícil entre investidor, pessoa física e bolsa, que né, a gente vê que quando o cliente vai para a bolsa cai, e aí você escuta, você deve escutar, eu escuto muito, isso não é para mim, bolsa não tem jeito, eu sempre perco dinheiro com bolsa. Eu acho que vem um pouco disso, de o brasileiro investir só num país, que é um país arriscado. É um país que é uma fração do mercado global. Então, a diversificação ajuda nisso também. Legal. E eu acho que assim, uma das grandes perguntas que vocês devem receber, a gente vê muito os fundos aqui, quando a gente vê entrevista, quando eu converso muito com as assets, com gestores, muitos fazem parte de conselho, né? Então, é uma forma de o cara investir na empresa, estar sentado ali meio junto com a empresa, ajudando nas decisões. Eu queria que você falasse um pouco do teu processo, já que vocês não investem em empresas no Brasil, né? E inclusive deixar aqui, quem entrar no site da GEL, cara, tem as cartas lá, eles mostram onde estão posicionados, é uma aula lá, muito legal, parabéns. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco desse processo de investimento e dessa dificuldade, né? Da distância, da proximidade das empresas, da cobertura de países, que eu acho isso que deve ser uma das grandes dúvidas das pessoas. Pô, mas o cara está aqui sentado no Brasil, e como é que ele tem esse relacionamento com as empresas lá? Então, esclarece um pouco para a gente isso também. E acho uma dúvida tão legítima que eu gostaria de começar respondendo que essa era uma grande dúvida nossa, quando foi fundar a GEL. Meu áudio ficou legal? Só te pedir desculpa. Tá ótimo. Perfeito. Não, tá ótimo. Tá. Quando a gente foi fundar a GEL, essa era uma das dúvidas. E aí o que a gente fez foi viajar o mundo, antes de conhecer as empresas, foi visitar muitas assets de Global Equities nos Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos, na Europa, até na Oceania a gente foi, para tentar entender, primeiro, melhores práticas, pegar ideias de processo, ver o que nos servia, o que não nos servia, o que fazia o nosso estilo ou não. Mas a lição número 1 que a gente aprendeu nessa rodada é que, no final das contas, quando você vai investir em ações globais,
e eu vou dar alguns nomes aqui, como Disney, a Bembev, Luxottica, LVMH, Nike, Tiffany, não tem um lugar certo de você estar para conhecer essas companhias. Aonde eu tenho que estar para saber de Nike? É uma empresa americana fundada no Oregon com pontos de venda no mundo inteiro. É em Nova York, em Londres? Não é. Em Nova York, em Londres, tem a fofoca, tem o barulho, mas se você está querendo conhecer o negócio de Nike, saber exatamente o valor de Nike no longo prazo, não tem um lugar certo. A gente dá sempre o exemplo, talvez, da maior referência na gestão de ativos globais, que é o Warren Buffett. Ele está lá no interior dos Estados Unidos, em Omaha, que eu acho que é tão diferente quanto São Paulo, do ponto de vista de fazer uma gestão de global equities, né? Então, o primeiro ponto é esse. A gente tinha essa dúvida, mas claramente hoje não tem nenhuma dúvida. O que acontece é que a gente, no nosso estilo, tem que viajar muito. A gente realmente viaja para conhecer as empresas, viaja para falar com as empresas, para falar com os concorrentes, para falar com os clientes, com os fornecedores. Então, o que um gestor aqui local que gere ou investe em empresas domésticas viaja mais perto, a gente viaja mais longe, mas a gente é só essa diferença. E do ponto de vista de acesso, que era uma outra dúvida, as companhias são muito profissionais. E como a gente tem muita oportunidade de investimento, são 70 mil empresas listadas no mundo, né? A gente também não precisa engolir sapo. Então, se uma companhia não nos der abertura e não nos receber, por melhor que ela seja, eu simplesmente vou tirar ela do meu universo de cobertura, porque tem muitas outras companhias que tão boas quanto, provavelmente, que me dão acesso. Então, é uma vantagem muito grande. E esse teu universo de cobertura, ele é Estados Unidos, ele é mundo? Vocês têm uma predisposição maior para Estados Unidos? Enfim, as melhores empresas devem estar lá, naturalmente. E qual é o universo de cobertura de vocês também? Porque isso tem uma ligação direta com o time, né? Tipo, capacidade do time de... Exatamente. Esse é um ponto fundamental no nosso processo. Quando você tem um problema ao contrário, né? Quando você é uma asset que vai fazer só Brasil, você tem falta de opção, mas quando você vai para o mundo, você tem excesso. E se você não constrói um processo bem definido, você talvez se perca. O que a gente quis fazer foi, primeiro, ter um universo de cobertura de 60 nomes. Então, a gente está sempre... a gente se propõe a estudar e conhecer muito profundamente 60 companhias, né? Essas companhias, hoje, são 2/3, é composto por 2/3 das companhias americanas e 1/3 europeia. E aí, europeia, eu estou falando França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Escandinávia, Suíça, quer dizer, a Europa ocidental, vamos chamar assim. A gente tem na GEL isso é como está hoje, né? A gente tem na GEL um trabalho e a gente tem certeza que quando a gente olha para esse market cap global, que eu falei que o Brasil é 1%, tem alguns países que têm uma posição grande. Na Ásia, por exemplo, como Coreia, Índia. Então, a gente acha que devem ter companhias lá muito interessantes para a gente olhar, mas a gente ainda não achou. E como a gente tem uma lista restrita de 60, e para uma companhia entrar na 60, ela tem que ter algumas características do modelo de negócio que mostrem qualidade do modelo de negócio, é quase como uma curva forçada. Então, a verdade é que a gente ainda não encontrou companhias de outros lugares para entrar nesse universo. Mas certamente a gente é muito curioso em achar e vai achar de outras geografias, mas hoje 2/3 de americanas, 1/3 de europeias. Isso no universo de cobertura, não quer dizer que é no portfólio. Para ir para o portfólio, precisa estar barata. E aí nem sempre elas estão baratas nessa mesma proporção. Eu vou fazer duas perguntas, né? Você meio que contratou essa segunda pergunta. Quantas empresas hoje você tem no portfólio e o que é que determina essa empresa entrar no portfólio? Já ouvi você falar empresa boa, né? É boa porque é simples, todo mundo entende, mas o que é, por definição, uma empresa boa, né? Aí, entrando, qual o critério de vocês de avaliação? Eu sei que é preço, mas, enfim, dá para explorar um pouco mais isso aí. Tá bom. Não, legal. Então, assim, para entrar no processo... Primeiro, você falou quantas hoje estão no portfólio. A gente tem hoje 21 companhias no portfólio, mas esse número ele
ele varia aí. Eu acho que talvez o sweet spot nosso, talvez o número ideal seja algo como entre 15 e 25. A gente já teve 10 e também já teve 25, mas hoje está em 21, que eu acho que é um número que é meio médio aí para a gente, né? E você falou do universo de cobertura, né? A gente tem, eu gosto de dizer assim, ó, a gente tem duas entidades. Um é o universo de cobertura e um é o portfólio, né? Para ir para o portfólio, precisa estar no universo de cobertura. Então, para estar no universo de cobertura, precisa ser uma empresa boa, como eu sempre falo. E aí, boa é subjetivo, né? Sim. Então, a GEL foi, ao longo dos anos, criando uma metodologia objetiva para conseguir determinar o que é uma empresa boa. Então, para a GEL, uma empresa boa, isso é super granular, é um scorecard mesmo que a gente constrói e dá nota para 12 parâmetros, é bem granular, mas para ficar ainda num nível um pouco mais macro, uma empresa boa, basicamente, para a GEL tem três coisas. Uma é poder de preço, aquela companhia que consegue empurrar o preço para o mercado consumidor, não tomar o preço do mercado consumidor, né? Aquela companhia que a gente, quando é cliente, dá um pouco de raiva, que nunca tem um descontinho para a gente. Né? Pricing power. Eu trabalhei na Johnson Johnson, então você imagina o pricing power que a gente tinha, né? Exato. Então você sabe bem o valor disso para a companhia. É outra questão muito relevante para a gente, e aí depois, de novo, a gente destrincha pricing power numa granularidade bem grande para conseguir atribuir nota de 0 a 5 para todas as companhias. É bem objetivo, mas depois a gente olha muito crescimento. A companhia tem avenidas de crescimento para o lucro que ela gera? Ela vai conseguir reinvestir o lucro de modo a continuar gerando aquele lucro e sendo a referência no seu setor? Ou você está falando de um negócio que é bom hoje, mas aparentemente está minguando, né? Então a gente gosta de empresa que cresce lucro. E por último, a gente chama de cultura de dono, mas que na verdade talvez seja governança, porque muitas dessas companhias não têm mais um dono, né? Mas perfeito. A gente gosta quando ficou a cultura do dono, ficou uma governança clara, ficou uma companhia que ela é contracíclica, né? Em momentos em que está todo mundo eufórico, ela guarda capital. Para momentos como esse, eventualmente, ela conseguir passar pela crise de forma mais suave, né? Vamos dizer, mais estruturalmente saudável. É uma companhia que dá abertura para os minoritários, respeita os minoritários. A gente está incluindo aqui nesse lugar um pouco tentando incorporar aqui também questões governamentais, ambientais e sociais, o tal do ESG, que está super na moda. Exato. Aqui que a gente vai começar a tentar incorporar essas métricas também no nosso scorecard. Então, isso é uma empresa boa para a gente. Quando eu digo que uma empresa está no nosso universo de cobertura, o que eu estou dizendo para você ela tem, de maneira muito clara, na opinião da GEL, poder de preço, crescimento e cultura de dono. Tá? Isso é entidade e universo de cobertura. Depois a gente tem a entidade portfólio. Para ir do universo de cobertura para o portfólio, ela tem que estar barata. E aí aqui também a gente criou uma métrica de definir o que é barato para a GEL, né? O que é barato para a gente. E aí a gente, para 60 companhias, a gente tem um valuation de longo prazo, 5 anos. Né? E para 60 companhias a gente tem um preço hoje que a gente pode escolher comprar ou vender. Né? E quando a gente compara esses dois números, é que a gente diz se está barato ou está caro. Então, quanto maior a diferença medida em TIR, né? Então retorno ao ano por 5 anos, quanto maior essa diferença, mais meu portfólio quer ter aquele ativo nele. Então, né? quanto menor... O valuation de vocês é em TIR, né? Não é o DCF lá que costa o preço. Não, a gente faz várias métricas de valuation, DCF, múltiplo e tal, e chega num número. E aí o que a gente vê é a diferença desse valuation para o preço, e aí transforma isso numa TIR. E aí eu consigo comparar se uma está mais barata que a outra. E quando esse preço é bem diferente do valuation, ou seja, tem um gap importante para ser fechado, eu quero ter um ativo na carteira. Tem muitas companhias que o preço, na nossa opinião, está até acima do valor de longo prazo da companhia. Aí não faz sentido investir, na nossa opinião. Então, tem aqui uma decisão de que ponto eu começo a querer investir ou não numa companhia pelo preço. Perfeito. Vocês giram muito carteira, não? A carteira não.
Não é assim, a gente tem alguns giros, eu diria até que nesse, nesse, nesse trimestre, foi um trimestre atípico, a gente acabou, Imagina. quando a crise veio, a gente acabou tendo que fazer uma transformação mais relevante do que em outras épocas na carteira, no portfólio, para se adaptar para um cenário, talvez, provavelmente a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas para um cenário Sim, mais sim. desafiador para as companhias. Mas, em geral, a gente gira perto de um PL assim ao ano, então não é muito não. Não é muito, não. Eu vou terminar essa parte mais das posições fazendo uma provocação. Como você fala dos Estados Unidos, né? Então todo mundo gosta de saber as empresas. Eu queria que você falasse qual é a maior posição de vocês hoje, se você puder, claro. Uma empresa que vocês gostam e uma empresa que vocês têm que é fora do radar, assim, que quase ninguém... ou ela pode ser desconhecida, não sei se ela é desconhecida, mas uma empresa fora de radar em algum país aí. Deu uma cortadinha aqui o vídeo para mim, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Se eu não responder exatamente, você me corrige. Mas eu Eu te entendi que ajudo você aqui, me eu te ajudo. perguntou para eu falar uma empresa que a gente gosta e uma empresa que é bem diferente, né? Isso, isso. Tá O bom. que pode ser uma posição alta de vocês, assim, que compõe bem o fundo, uma das maiores posições, e uma fora do radar. Tá bom. Não, assim, hoje a gente divulgou num evento nossa carteira, então é até um dia bom para a gente estar falando, né? A nossa maior posição hoje é Disney, então é uma empresa que além de... Quando eu falo de qualquer posição, vocês já perceberam, quando eu falo de uma posição que está no fundo, eu estou falando que para a Gel ela está barata e é muito boa. Então todas as companhias que a gente acompanha, a gente gosta muito, por isso que a gente acompanha, mas Disney a gente acha que é uma empresa excelente, a gente acompanha, super questionada pelo mercado porque ela teve os parques fechados e, obviamente, ela vai ter um 2020 muito afetado em termos de receita por esse cenário. Mas quando a gente estressou a tese e simulou a Disney com parques e cinemas e cruzeiros, tudo parado por muito tempo, né, ainda assim a gente vê uma companhia que, claro, vai ter um desempenho, vamos dizer, de vendas, de receita menor, portanto, ela deveria valer menos daqui a 5 anos, a gente fez esse ajuste, mas do ponto de vista de qualidade, ela não traz um risco estrutural, a gente não vê muito risco hoje nela para ela ter problemas estruturais, ela tem um posicionamento forte, ela tem o Disney Plus, que é um outro negócio que ela acabou de criar, que acabou de bater 50 milhões de assinantes, que é um concorrente do Netflix, vamos dizer assim, mas onde ela é dona de toda a biblioteca de personagens, o que é uma força enorme. Então, é uma companhia que a gente adora, a gente olha há muito tempo, a gente acompanha acho que 3 ou 4 anos já, tem uma história grande com ela, está investido nela há muito tempo, na nossa opinião ela está muito barata há muitos anos, e agora caiu bastante nessa crise, então é uma companhia, é a maior posição hoje do fundo da Gel. E eu tenho tem várias companhias que a gente acompanha, assim, que não são óbvias ou super conhecidas público em geral. Talvez seja legal falar uma até que está na carteira hoje, que é Cerner. Ele é um software médico hospitalar, é uma empresa Legal. americana, ele é um software, é um CRM médico hospitalar, ele é super referência no setor, está agora, obviamente, num momento bom para a companhia, e acabou de fechar, alguns meses atrás, uma parceria enorme com o Einstein, com o Hospital Albert Einstein, é o primeiro cliente brasileiro da Cerner, e é uma companhia que, em geral, o público não conhece, e quando nos perguntam sobre tech, né, se a gente olha tech, em geral estão falando de Facebook, Alphabet, Microsoft, essas são as três que estão no nosso universo de cobertura, portanto a gente também gosta, mas tem umas techs diferentes, a Cerner talvez seja um bom exemplo de uma companhia assim, fora do radar do público em geral, né? Pode ter certeza que depois dessa live a turma vai no Google lá para pesquisar o que é Cerner agora. Mas tem outras, tem a Sonova, que é uma empresa bem legal suíça de aparelho auditivo, super referência nesse negócio. Está a Illumina, que é uma companhia que faz sequenciamento genético para esses novos exames aí que tentam identificar que tipos de doença você pode ter. Então, tem companhias bem legais assim que a gente olha que são bem diferentes. Como essas teses chegam para vocês? Hein? Uma curiosidade aqui que todo mundo às vezes me pergunta, né? Pô, Saulo, como é que você descobre uma empresa, né?
Eu queria escutar de quem está jogando um jogo grande aí do outro lado, né? Sabe que essa é uma parte que ainda é bastante artesanal do nosso processo. E Legal. isso tem coisas boas e ruins. A gente tem algumas iniciativas de tecnologia para nos ajudar com pistas de que companhias têm as características que a gente procura, mas hoje a maioria dos casos, e vou pegar essas que eu comentei aqui para Perfeito. continuar no mesmo caso, né, que são Uhum. diferentes. A Sonova foi um dos analistas nossos que o pai precisou comprar um aparelho auditivo. Que legal. Ele viu que só tinha praticamente esse player no mundo, era grande referência, e aí tá todo mundo já com esse botãozinho ligado, e ele olhou, peraí, deixa eu ver se tem capital aberto. Tinha capital aberto, começou a estudar, e aí o processo faz um screening mesmo, onde você começa a tentar pegar algumas características da companhia para ver se ela parece ter as características que a gente procura de qualidade. Depois apresenta isso para o time de investimentos. Se todo mundo concordar, gasta um tempo, investe um tempo, visita a empresa, fala com o concorrente, com o fornecedor, estuda a indústria. E se tudo parar de pé, apresenta para o comitê de investimento uma tese de investimento. E se nessa tese de investimento ela tirar uma nota alta naquele scorecard, ela entra nas 60 companhias. E a Sonova acabou de passar por esse processo não faz muito tempo. Que Outra perfeito. que não faz muito tempo que está com a gente é a Illumina, que eu falei de sequenciamento genético. O Oliver, Aham. um dos sócios fundadores nossos, assina aquela revista Science e estava lendo lá um dia sobre esse exame e falou, pô, quem será que faz o exame? Também está com a chavinha ligada, viu que tinha uma empresa que fazia o exame para todo mundo, foi atrás, passou por esse processo e entrou no nosso universo de cobertura. Então, é Que meio interessante, artesanal, os muito analistas interessante. estarem meio... É muito interessante, né? Porque acaba sendo por observação e viver o mundo, né? De fato, né? Esse é o olhar aguçado do investidor, né? Vocês devem ter mais do que eu, enfim, mas sempre que a gente está na rua, a gente fala, putz, essa empresa aqui, será que ela é capital aberto? Eu já tenho essa mania hoje em dia, né? Não, Viajando o mundo, né? e a vantagem de ser global é porque ela pode estar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Se você estiver procurando só empresa brasileira, é mais difícil, mas como a gente não tem essa restrição, a única restrição é que não seja brasileira, A é escalabilidade é isso, muito mais alta. você se depara com uma marca, com um serviço, com alguma coisa que você viu que chamou atenção, fala, peraí, é capital aberto? E às vezes é legal que você vai procurar uma e acerta outra, né? Sei lá, É o você serendipity, vai né? estudar, você vai estudar Under Armour, e aí você começa a olhar Under Armour e você vê que, putz, não é Under Armour, mas é Nike. E aí você começa a estudar Nike. Então, às vezes, uma coisa puxa a outra também. Teve um amigo meu que estava no Pão de Açúcar, ele foi estudar o Pão de Açúcar e acertou o Camil, né? E aí? Então, às vezes você tem um serendipity É trabalhando isso. ao teu lado, né? Cara, Mas sabe que isso é legal, porque isso a gente tem um termo para isso, que é onde o lucro empossa. No final, você tem cadeias produtivas e o lucro fica em algum elo da cadeia empossado. E às vezes você acha que é num elo, mas quando você dá 2 passos para a direita, você fala, opa, não é ali, é aqui. Essa é a empresa que a Geo procura, onde o lucro na cadeia empossa. eu vou fazer uma última pergunta do processo por curiosidade, porque eu já errei muito nessa pergunta, né? Quanto tempo vocês demoram num processo de decisão? O cara vai ter que fazer uma média na cabeça, às vezes o cara não tem. No exemplo dessas duas, quanto tempo entre a observação e a decisão demorou? A decisão de entrar no universo de cobertura, eu diria que pode demorar sei lá, entre 4 a 8 meses. Por quê? Porque às vezes depende se ela passa no primeiro comitê, ou às vezes o primeiro comitê diz assim, putz, tá quase lá, mas a gente precisa de mais informação nesse aspecto, e aí o analista volta e tenta aprofundar aquele aspecto. Então, eu diria que uma vez decidido que vai haver um comitê de investimento sobre aquela empresa, eu diria que é entre 4 e 8 meses, uma Legal. média. Uma média aí. Legal. Eu acho que é importante, e eu sempre gosto de. Minhas perguntas sempre vão dentro da sala de vocês, né? Eu gosto de ver o dia a dia, a tomada de decisão. Para mim, isso fala muito sobre como meu sócio vai escolher uma potencial empresa. Que chamaram. Vou fazer um shift agora do micro, do mais processual, e quero ver a visão de vocês, né? A gente está vivendo um momento singular, né? Até a característica dessa crise
ela é singular, todo mundo já falou isso. Ela é rara pela brutalidade que ela veio, né? Então, assim, muitos gestores que eu escuto e falo nem conseguiram se defender, né? Tem muita gente preocupada porque a carteira caiu muito e eu falo, pô, mas não se preocupa, a do Barça caiu, a do Jim Simons, né? O The Man Who Solved the Market também caiu. Então, você não está sozinho nessa, né? Eu vi ali no final de dezembro, na carta de vocês de dezembro, vocês tinham quase 30% de caixa, né? Então, minha pergunta é falar sobre cenário, né? Então, quando a gente olha os Estados Unidos, algumas pessoas falam que vai vir um cenário inflacionário lá, porque esse QE expansivo não vai ficar de graça, né? E o quanto isso você acha que pode... como é que vocês estão se preparando como casa, olhando macro, e o que é que vocês fizeram com o caixa de vocês nesse curto prazo também? Tá bom. Bom, a gente não tem uma visão super macro, assim, a gente constrói toda a nossa visão de baixo para cima, né, bem micro, mas obviamente a gente tem muita convicção que o macro importa, né? Então, nessa crise, eu concordo com você, ela é bem diferente e eu estou tentando destrinchar ela e eu acho que ela é diferente porque ela não foi uma crise, foram 4 crises juntas, o que é muito, muito raro, porque a gente teve uma crise financeira, né, que não apareceu, as consequências super drásticas de curto prazo não apareceram porque o Fed e os bancos centrais, já com a experiência de 2008, rapidamente colocaram todo o arsenal que eles usaram em 2008 à disposição dos mercados muito rápido, né? Então, talvez por isso é que a gente não viu a liquidez secar nos Estados Unidos e nos mercados mais já organizados, porque o Banco Central, o Fed principalmente, já aprendeu e já tinha essas ferramentas ali no livrinho dele. Mas a gente teve uma crise financeira de liquidez, a gente claramente tem uma crise econômica de uma proporção difícil de avaliar, porque ninguém nunca viu 1/3 da população em lockdown, a gente não, e de repente, muito rápido, então a gente não sabe direito para as empresas o tamanho das consequências, ou como elas vão operar, são muitas partes se movendo ao mesmo tempo, difícil de analisar. Então tem uma crise econômica muito forte, né? Você tem uma crise humanitária, que também as pessoas estão com as suas vidas de perna para o ar, junto de tudo isso, está todo mundo na sua casa, com medo de ficar doente, isso abaixa muito a moral das pessoas, então você tem uma crise humanitária, você tem 3 crises já, né, que eu citei, e como se não tivesse suficiente, ainda teve uma mini guerra do petróleo, né, porque junto com tudo isso, a Rússia e o OPEC decidiram brigar, e a demanda já seria muito menor por petróleo, mas elas resolveram brigar ainda, e aí o petróleo caiu lá naquele dia de, sei lá quanto, para 20, 25, eu não lembro exatamente 20. O número. Então, assim, você teve 4 crises juntas. E daí eu acho, daí talvez eu acho o tamanho da reação dos mercados. E quando você tem tudo isso junto, o que a GEL faz, primeiro é entender que vai cair, né? Não tem muito como, mesmo a gente com caixa, mas a gente vai usar o caixa comprando aquilo que ficou barato, mas como você está vendo tudo isso acontecer, a referência de barato, na nossa opinião, pode ter mudado. E aí o que a gente fez foi passar por uma, eu estou chamando anedoticamente de uma máquina de moer carne, a gente passou pela máquina que, como eu falei, o que era qualidade antes pode não ser suficiente para atravessar os próximos 6, 12, 18 meses. E o que era valuation antes pode não ser mais verdade, né? Então a gente passou cada companhia por essa estressada de tese, e eu vou dar o exemplo da Disney aqui, tá? Por mais conservador que a gente seja, na GEL, para modelar uma companhia, é impossível a gente exigir do analista, do André Kim, que olha Disney, no detalhe do detalhe, que ele avaliasse, tivesse no seu, vamos dizer, no seu cenário, os parques fechados. Era impossível em dezembro. Perfeito. Mas agora é impossível não estar isso na análise dele, porque os parques estão fechados. Então, o que a gente teve que fazer com o Disney foi isso. Qual é a nova tese de investimento de Disney com parque fechado por 6 meses e depois mais 8 meses de ocupações muito baixas?
que sai do outro lado? No caso de Disney, saiu uma empresa valendo menos daqui a 5 anos, então ela não vale igual, porque 2020 vai ser muito pior do que a gente imaginou, mas ela sai de pé. Na nossa opinião, Disney não traz para o nosso portfólio um risco estrutural. Vou dar outro exemplo, Marriott. Marriott estava no nosso portfólio, é uma companhia que a gente adora, Imagina. mas quando a gente passa ela por esse processo, ela traz risco estrutural. Porque eu não quero ter Marriott agora com a aposta de que alguém vai salvar a Marriott. A Marriott, infelizmente, ela é ótima. Na nossa atribuição de qualidade, ela é uma das notas mais altas. Mas ela foi justo quem tomou o soco no nariz. Né? A crise veio e pôs todo mundo em casa. Por melhor que ela seja, ela é uma empresa de hotel. Como é que faz? Então, a Marriott, por exemplo, é uma companhia que agora a gente continua gostando, continua achando incrível, mas na hora que a gente teve que adicionar essa segunda dimensão de qualidade, que eu falei, talvez a qualidade anterior não é suficiente, Marriott é esse caso. Então, em Marriott, por mais que ela esteja barata, a gente não vai investir agora. Então, o que a gente fez com o nosso portfólio é isso, é respeitar o momento, respeitar a incerteza, usou o caixa, então a gente saiu de 30% de caixa para 10% e realmente investiu em companhias que, para a gente, mostram solidez do ponto de vista de negócio e tão baratas quando a gente olha para o longo prazo. Então, estou com a carteira aqui aberta. Hoje a gente tem 21 companhias, né, investidas, só 10% de caixa, vindo de 30%. E hoje a gente tem Disney, Constellation Brands, Comcast, Berkshire, Bud, Luxottica, empresa de óculos, Coca-Cola, Diageo, Facebook, Alphabet, Cerner, como eu falei. Então a gente tem hoje um portfólio, John Deere, acho que eu já falei, a gente tem um portfólio de companhias que a gente acha ajustado para o cenário muito desafiador para as empresas, mas sem deixar de aproveitar as oportunidades que, na nossa opinião, se apresentaram em termos de preço, olhando o longo prazo de 5 anos. Perfeito. Alguém fez uma pergunta aqui, eu acho que ele está perguntando se Marriott continuou no portfólio, vocês não fizeram nenhuma alocação, ou ela foi rebalanceada, ou fizeram a rotação dela para outra? A gente saiu. Marriott, logo no começo da crise, ela cai muito. A gente até investiu um pouquinho, mas logo que a gente formou essa opinião de que o lockdown viria e ela estava no olho do furacão, a gente vendeu Marriott, e muito embora a gente ache que ela está barata, com a referência anterior, mas é como se a gente tivesse perdido um pouco a referência agora. Então, ela não saiu da planilha de cobertura, ela não está fora do nosso universo, mas agora ela está no banco de reservas. Agora a gente não vai investir nela agora, entendendo que talvez as nossas referências de Marriott estejam muito, muito nubladas, muito pouco óbvias. Assim como o Marriott, eu colocaria nesse, vamos dizer, grupo de companhias que estão no banco de reserva por um tempo, até a gente conseguir olhar melhor o setor. Eu falaria Hilton, pelo mesmo motivo, Boeing, também pelo mesmo motivo, Safran, uma companhia super referência de produção de turbina de avião, mas também a gente acha que não é hora de... Booking.com também? Vocês tinham Booking, né? A gente tinha e a gente ainda tem. Booking, eu diria que Qual a diferença? Ela é bem pequenininha. Primeiro, a posição, né? A empresa é enorme, mas ela é uma posição bem pequenininha. Eu até postei hoje, né, cara? Assim, você pode ter diversificação, mas se você errar no tamanho, você morre, né? Então, A gente tem uma posição pequena de Booking, mas algumas companhias, embora estejam também no olho do furacão, a gente acha que tem uma posição tão dominante no setor e tem uma posição tão confortável de caixa e são tão lights como ela em ativos, que provavelmente tem uma chance de ser a ganhadora do setor. Porque o setor não vai acabar. Sim. O setor não vai desaparecer. Então, a gente acha que Booking pode ser a empresa que passa para o outro lado, sofre um pouco, mas tem uma posição estrutural boa e pode se aproveitar. Ficou muito barata, na nossa opinião. Legal. Você falou um negócio de Booking, eu acho que ela vai sobreviver ao setor e tal. Eu queria puxar, como é que vocês olham essa mudança? Porque a crise, ela revela muita coisa, elimina excessos,
nos traz prioridades que antes... Aquele negócio, né? Devido às proporções, mas a gente parou o mundo para discutir canudo de papel, por exemplo. Né? Tipo, hoje a gente discute família, o que é essencial para a vida, né? Relações mais próximas. As prioridades foram resgatadas na crise. Né? O que muda no comportamento do consumo e como vocês acham que isso pode mudar para dentro do portfólio de vocês também? Essa é uma pergunta daquelas mais fácil de fazer do que de responder. Essa eu tô perguntando para você porque eu não sei responder. Entendeu? Não, mas assim, vamos lá. Eu também não fujo, não. Vou dar a minha nossa opinião. É muito difícil. O que eu acho é que vai ficar. E talvez a melhor resposta que eu posso dar é por isso que alguns setores a gente quer evitar, porque é nesses que a gente tem mais dúvida de como vai ser a volta. Perfeito. Por exemplo, Marriott. Eu acho que as pessoas vão voltar a viajar. Não é que nunca mais ninguém vai viajar, mas será que isso aqui que a gente está fazendo não vai ser mais comum do que era? E aí as viagens corporativas um pouco menos comum? Perfeito. É uma dúvida. Aí falando de Disney, será que as pessoas vão querer ir para um parque de diversão e ficar numa fila perto uma da outra? Quanto tempo isso vai demorar? É difícil saber isso. É por isso que... Porém, algumas outras coisas a gente acha que não. Será que, por exemplo, Comcast, que leva o cabo de banda larga para casa das pessoas? As pessoas estão comprando planos mais potentes de internet, tá tendo pico de demanda em Comcast. Agora, será que quando o estudo passar as pessoas vão ligar para a Comcast para diminuir? Não sei, talvez isso aqui também seja padrão. Então, é difícil, a gente tenta olhar no dia a dia, no 1 a 1 ali nas companhias, mas é por isso que eu disse que a gente está tão respeitoso com o cenário. Porque você sabe bem, investir e viver de investimento é tomar decisão com informações incompletas. Exato. Esse é o nosso dia a dia. Exato. Mas é que em alguns setores as informações estão ainda mais incompletas agora. E aí nesses a gente decidiu não estar. Então, se você me pergunta por que não está em Marriott, é por isso, porque eu acho que esse setor está muito mais estrutural de comportamento do que Coca-Cola. Eu não acho que as pessoas, por conta dessa crise, vão simplesmente mudar o hábito alimentar ou de bebida do que tinham antes. Talvez se a crise fosse outra, sim, mas nesse caso não. Então, é por isso que a gente está tão cuidadoso e respeitando tanto as incertezas que as empresas estão expostas. Não, você fez um negócio que é perfeito. Assim. Eu trabalhei muito tempo, só um pouco da minha história aqui. Eu trabalhei durante 13 anos em multinacional de bem de consumo, né? E eu tenho um amigo em várias empresas, passei por 5 grandes. E aí, falando com eles, né? Eu viajava muito Azul, porque eu fazia muito voo regional na parte executiva, né? Então, atendia a região do Brasil todo. Antigamente, eu tinha que sair de Recife para ir para Salvador fazer uma reunião com o G. Barbosa, por exemplo. Hoje, as pessoas que atendem o G. Barbosa de Recife, eles estão fazendo via videoconferência e o pedido está saindo e as análises de ruptura da loja estão saindo. Então, assim, isso para a empresa é um corte de custo. A gente controlava SG&A, assim, era briga dentro da indústria. Eu trabalhei na Johnson & Johnson, por exemplo, né? Red Bull, Nestlé. Então, assim, SG&A era sempre uma briga ali em setembro. Né? Porque tem que entregar o lucro, corta a viagem, corta tudo. Talvez o BP, né, do próximo ano dessas grandes empresas já considere o SG&A muito mais baixo pelo aprendizado. Então, eu acho que a parte executiva de viagens, hotéis, fica algum impacto. Não sei se é 20%, 30%. É difícil saber o tamanho, isso, Tamanho. Mas eu também acho que vai ficar. Eu concordo com você tinha uma dúvida que era a eficiência dessas videoconferências, né? E na prática o mundo está funcionando na medida que dá, mas os negócios continuam saindo. Assim, então eu vou dar o meu exemplo. Eu às vezes viajava para fazer uma reunião com o escritório de agente autônomo. É claro que uma apresentação minha pessoal, depois eu tomo café, janto com os caras, é muito melhor. Mas será que ela é tão melhor a ponto de consumir um dia e meio meu em vez de 3 horas, 2 horas? Acho que não. Né? Então, essas coisas a gente vai colocar na balança. Né? Legal. Eu estou dando um pouco mais da economia real aqui, porque eu converso muito com... como é que está a Rodrogazil, né? Atendi a Rodrogazil e estava querendo saber. Os pedidos estão aumentando 30%. Caiu para 87%, eu vou comprar esse negócio aqui. Enfim. É isso aí. Mas eu quero
ir para o final, para a gente não ser expulso, eu vou te fazer a última pergunta. Cara, tem muito aprendizado para todo mundo, né? Na Bolsa, né? Eu estava brincando com as pessoas, eu não passei por 2008 muito forte, eu era novo e não tinha muito dinheiro, né? Mas Joesa eu levei ali na cabeça e aprendi que ali era para comprar. Na greve dos caminhoneiros eu aprendi que eu deveria ir com calma com o meu caixa, né? Durou um pouco mais de tempo. Nessa agora eu aprendi que poderia ter 2 circuit breaks num dia, né? Então, assim, são vários aprendizados que a gente vai tendo com as crises. O que é que essa crise deixa de aprendizado para a GEL? Puta, essa pergunta é excelente, porque eu acho que a gente cometeu. Eu acho que se você pegar a GEL, como ela estava no final de janeiro, ou na carta que você leu de dezembro, a gente estava com um portfólio e principalmente com uma cabeça muito certa, a posteriori olhando, né? A gente tinha 30% de caixa e achando os ativos caros. E com muito medo dos ativos lenientes, alavancados. Então a gente estava com a cabeça certa. Quando a crise veio, a gente demorou alguns dias, e foram alguns, eu diria que foi entre 5 e 10 dias, para entender que as teses de investimento e o valuation de longo prazo com os quais a gente estava operando talvez não valessem igual eles valiam antes. E isso custou para a gente um certo dinheiro. Assim, no começo da crise, a gente no mês de março, por exemplo, caiu um pouco mais que os índices. E eu falo para a gente porque eu falei, né, os sócios, nós sócios somos os maiores investidores do fundo. Então, a gente caiu um pouco mais do que a gente achava que deveria ter caído, dado que estava com a cabeça certa. E aí o aprendizado diante disso talvez foi, demorar um pouco demais para entender que a crise era mais profunda do que ela simplesmente parecia, uma crise de preços, que tinha essas 4 crises, acho que a gente demorou um pouco demais e isso nos custou um pouco de dinheiro, de rentabilidade. Mas esse acho que é um grande aprendizado nosso de talvez ter menos certeza diante. Acho que a gente entrou nessa crise com umas convicções um pouco altas e demorou aí 5, 10 dias para voltar para olhar e falar, opa, peraí, talvez isso aqui seja desconhecido, e acho que hoje o portfólio ele é mais humilde, no final das contas, muito mais diversificado, apesar de mais alocado, ele é mais diversificado e mais humilde no sentido de olhar setores e entender que a gente tem dúvida se a gente sabe com a profundidade que a gente achou que sabia, porque baixou uma névoa aí. Então, eu acho que talvez a maior aprendizado para a gente foi, eu não digo nem que foi usar o caixa rápido, porque eu acho que isso é do negócio, a gente vai usar mesmo e depois vai trocando, não é isso. Mas talvez a gente demorou um pouco para entender a dinâmica da crise e tornar o portfólio menos cheio de convicção, vamos dizer assim. Legal, que legal. Essa foi uma resposta meio que singular aí, das que eu escutei. Obrigado pela sinceridade, é muito legal isso também, né? As pessoas acham que gestor não faz resoluções também de erros, né? Cara, imagina. Eu vou agora eu vou botar você numa saia justa, tá? Eu te peço perdão. Como consultor, eu gosto muito dos fundos de vocês para descorrelacionar. Eu sou totalmente... eu gosto que você fala, vamos ter um pouquinho dos Estados Unidos. Eu evitava um pouquinho os Estados Unidos, porque eu achava caro, esticado. Então, eu fiquei um bom tempo evitando um pouco o mercado externo, mas eu acho que agora é uma boa hora até de você pegar ativos baratos. Vocês têm 2 fundos, né? Você tem um fundo que ele está em reais e você tem um fundo que é em dólar, né? Se você tivesse que botar seu dinheiro hoje, escolhendo um desses fundos, né? Porque se a gente pega a inflação nos Estados Unidos acontecendo, desvalorizando a moeda americana, talvez seja melhor pegar o que tem real como a variação. E você tem um hedge em dólar. Então, o que vocês internamente acham que pode ser um produto que pode performar melhor se você vê um cenário inflacionário nos Estados Unidos? Como é que vocês estão vendo isso para os produtos de vocês? Desculpa a sinuca, mas eu quero ver se vocês discutem isso lá dentro.
Eu achei que ia ser bem pior. Essa pergunta eu escuto todas as reuniões. Eu achei que ia ser pior. Eu achei que ia ser pior. Eu nem estava pensando, falei, que será que vem, né? Mas não vou fazer nenhum ainda, mas... Não, eu vou te falar o que eu penso, assim, o que eu falo para os investidores no dia a dia, né? A diferença entre os dois é só o dólar. Então, a escolha de um ou outro vai transitar em algum jeito de olhar o dólar. É que eu acho que tem um jeito mais simplista de olhar o dólar, que é ele vai subir ou vai cair, e se ele vai subir, eu prefiro em reais. Esse é o jeito mais simplista de olhar. Eu vou dizer o jeito que eu gosto de pensar o fundo da GEL, que é uma parte da alocação em renda variável. E aí eu tenho uma teoria, um conceito meu, que é o seguinte: quando você investe em renda variável, Brasil, você adiciona não um, mas você adiciona 2 ativos de risco na tua carteira: a Bolsa Brasileira e o real. Porque o real é um ativo de risco na comunidade internacional de investimentos. Perfeito. Né? Só ver o que aconteceu com ele agora. A gente teve uma crise onde todo mundo quis segurança e o real perdeu muito valor. O dólar é o porto seguro nesse aspecto. Né? Então você adiciona esses 2, vamos dizer, ativos de risco na sua carteira: real e bolsa. Se você estiver pensando o nosso fundo, o fundo da GEL, como uma diversificação para a carteira de renda variável, e você coloca o fundo em dólar, você adiciona outro ativo de risco, que é ativos globais. Por que ativo de risco? Porque é bolsa. Acabamos de ver que tem risco. É bastante também, né? Não cai no Joesley Day, não cai na crise dos caminhoneiros, mas na pandemia cai. Então, é ativo de risco. Mas você adiciona um ativo que é porto seguro, que é dólar. Que, se for meio a meio, neta com o teu real. Então, tudo isso para dizer que, em vários cenários que eu traço, uma carteira que tiver meio a meio, Brasil e GEL, em dólar, são pouquíssimos os cenários que a resultante é ruim. É claro que você vai falar, mas se o dólar cair, era melhor ter a GEL 100 dólares. Verdade. Sim, sim. Mas vamos lá. Para o dólar cair agora para 4,50, a gente precisa estar num cenário benigno para ativos de risco, concorda? Sim. Um cenário benigno em ativos de risco, certamente a carteira da GEL sobe bastante, certamente o Ibovespa sobe bastante e o dólar cai. Você vai ter certamente 2, vamos dizer, motores te empurrando para cima, 2 vetores para cima e um talvez um pouco para baixo. Então, depois, se você quiser, tem vários materiais nossos que tem um gráfico da correlação do Bovespa e o nosso fundo em dólares, e você vê que tem, e a resultante dele. Tem vários momentos em que ou os 2 sobem, ou um sobe e outro cai, a resultante é muito boa. Então, tudo isso para dizer assim, se for num conceito de portfólio, perfeito, de renda variável, eu juro, eu prefiro em dólar, mesmo hoje. Se você estiver dizendo, mas qual dos 2 vai render mais, aí eu não tenho a menor ideia. Acho que ninguém sabe de dólar, é muito difícil. Eu te fiz essa pergunta porque eu sei que meus clientes vão fazer, tá? Mas eu tenho a mesma visão que você. Né? Se você tem a opção de ter esse fundo como descorrelação, porque eu gosto de descorrelacionar porque eu digo que você consegue atacar defendendo. Né? Você pode ter fundos descorrelacionados, mas se ao longo do tempo eles agregam alfa, agregam valor, é a melhor coisa do mundo. Né? Então, para mim tenha um âncora, eu sempre falo isso, tenha um fundo âncora e tenha vários e procure primeiro a descorrelação. Porque não adianta você ter o mainstream, né, de assistir várias entrevistas, então eu gosto desse, e você faz uma carteira igual e elas andam que nem cardume, né? Então, correlação até 90, eu acho que é a mesma coisa ali. Então, quando eu vejo o de vocês em dólar, eu falo, cara, aqui tem uma singularidade que R$1 pode até ser bom, né? Se você tem hedge em dólar. Se você, eu tenho dinheiro nos Estados Unidos, beleza. Né? Então, você pega as empresas americanas, mas eu concordo a correlação com você. Só para te dar um número técnico, né? A correlação do nosso fundo em dólares com o Ibovespa é menos 0,15. Perfeito. Muito bom. A correlação do em reais é mais 0,25. Também é baixa. Também é baixa. Mas é muito diferente. Não, você meio que explicou bem aí. E era isso que eu queria ouvir. Eu vou gravar e quando alguém me perguntar, eu
já mando você falando, fica melhor para mim. Nem foi tão sinuca, tá vendo? Não, tá bom, então, foi boa. Gustavo, cara, 4 minutos, eu só posso te agradecer. Eu acho que quem viu essa live vai ficar 24 horas. Eu vou colocar no YouTube, depois eu boto no Twitter, faço a distribuição, mas obrigado, tá? São poucas as vezes que a gente vê assim, tanta sinceridade, muita entrega. O papel de vocês da indústria tá ajudando muito a vida de todo mundo, né? Dos agentes autônomos, dos consultores, das pessoas físicas. A disponibilidade, quando eu fui pesquisar mais sobre vocês, assim, foi muito fácil, porque vocês estão muito presentes e dando a cara nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Então, te agradecer, tá? Prazer em conhecê-lo, tenho o seu contato, qualquer dúvida. Já vou pedir desculpa, mas eu vou direto em você. Por favor, E vou deixar considerações finais. Fala aí um pouco tuas considerações e fala também onde vocês são distribuídos, né? Onde é que eu acho o fundo de vocês, né? Eu acho que isso muitas pessoas vão ficar perguntando aqui também. Tá bom. Bom, primeiro te agradecer, Saulo, foi um prazer enorme te conhecer. Não te conhecia, a gente acabou se conhecendo agora praticamente, então super legal, prazer. Fica mesmo com o meu contato, vou ficar com o seu, qualquer coisa, estamos super à disposição. A GEL tem mesmo essa estratégia de estar perto do investidor e tentar ajudar o investidor e de falar a verdade. A gente é uma empresa que vai falar o que a gente pensa e certo ou errado a gente vai falar. E de última consideração, eu deixaria essa história da diversificação, Saulo. Assim, eu acho que a gente é muito comprado nessa história. Eu acho que não tem problema nenhum e é natural, de novo, o brasileiro investir em bolsa brasileira. Mas eu tenho uma frase que eu quero terminar com ela, que não é ou, é e. Né? Então, você não precisa escolher se investe aqui ou fora. Você pode investir nos dois. E para quem tiver interesse na GEL, a gente está nas principais plataformas de investimento, então tem 2 produtos, um em dólar e um em reais. A gente está na XP, está na BTG, está na Modal, na Mirai, na Hora, na Warren, em todas as principais plataformas de investimento. A gente tem fundo espelho nos principais private bankings do Brasil, então o Itaú tem um fundo espelho para os clientes privates deles da GEL, CSHG tem um fundo espelho para os clientes privates da GEL, Safra também. Então, eu diria que a gente foi tentando aí também, nesses últimos anos, construir relações institucionais com casas que a gente respeita, para o investidor ter muita facilidade para investir na GEL. E estamos sempre à disposição. No nosso site, como você falou, tem carta, tem material, tem vídeo e tem nossos contatos. Então, estamos super à disposição para falar com você e com os investidores. Gustavo, obrigado, viu? Opa, cortou aqui. Opa, valeu, cara. Cortou aqui. Brigadão, tá? Bom feriado. Valeu, obrigado a você. Valeu, vocês pessoal, também. Boa obrigado, Páscoa para todo mundo e fiquem saudáveis. Isso é o mais importante. Boa. Valeu.